Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, cumpriu a agenda em Manaus nesta terça-feira. A viagem à capital amazonense foi para discutir com o TRE do Amazonas os impactos da estiagem nas eleições deste ano. Antes de voltar a Brasília, ela ainda visitou o bairro indígena Parque das Tribos, na zona oeste da capital. A ministra Carmen Lúcia fez a primeira viagem oficial a Manaus, como presidente do TSE. Na tarde desta terça-feira, ela visitou a comunidade Parque das Tribos e foi recebida com festa. A vinda até a maior comunidade indígena em área urbana do Brasil tem o objetivo de dar continuidade à tradução da Constituição Federal para as línguas originárias. Aqui se encontram mais de 35 etnias. Por isso, um diálogo foi proposto entre as autoridades e também a população indígena. E nós aqui, nessa comunidade, falamos quase 20 idiomas diferentes. Há populações indígenas que preferem não falar português e, por causa dessas pessoas, nós temos um trabalho em conjunto com o Tribunal Eleitoral, que é de traduzir as informações do tribunal para as populações indígenas, né, em 17 idiomas diferentes. E esse trabalho já está sendo feito, já está sendo divulgado pelo TRE no Amazonas para todas as comunidades indígenas do estado do Amazonas, para que as informações verdadeiras sobre as eleições, as datas das eleições, elas cheguem de maneira correta, as informações cheguem de maneira correta. A chefe da Justiça Eleitoral do país colocou a corte à disposição do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas para minimizar os impactos da estiagem prevista para este ano e assegurar que todos os amazonenses votem normalmente. O desembargador João Simões, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, esteve com Carmen Lúcia pela manhã e falou sobre a organização para as eleições municipais desse ano. Ela nos garantiu que todos poderão votar, até de helicóptero, de levar todos os eleitores para exercer o direito livre do voto. Portanto, mais uma vez, a Justiça Eleitoral vai estar presente em todos os lugares no estado do Amazonas. Ao final da solenidade, a ministra retornou a Brasília por volta das 4 horas desta terça-feira. E o Tribunal Regional Eleitoral diz que já traçou as estratégias para que as urnas cheguem até as comunidades que devem ser afetadas com a vazante severa deste ano nos rios do Amazonas. A preocupação é a mesma da ministra. No mês de outubro, mês das eleições, a estiagem pode alcançar o seu extremo aqui no estado. No mapa, os pontos vermelhos indicam as 194 áreas onde a logística do processo eleitoral deve ser afetada. Está fazendo os levantamentos necessários para acompanhar o nível das águas, né? Muitos dos locais de votação são nas beiras dos rios, né? Então a gente tem feito pesquisa junto aos cartórios eleitorais, junto à Defesa Civil, né? Todas as informações coletadas para saber o que vai ser preciso fazer nas vésperas da eleição. O município de São Gabriel da Cachoeira está em primeiro lugar do ranking. São 30 locais de votação com 13.400 eleitores. De acordo com a Defesa Civil do Estado, o TRE Amazonas foi o primeiro órgão a receber o alerta da seca, justamente para traçar as estratégias do pleito. Essas reuniões, dentre elas, tivemos no início do ano com o presidente do TRE, onde o secretário Coronel Máximo levou para ele os prognósticos para o segundo semestre desse ano, alertando o Tribunal Regional Eleitoral sobre os possíveis problemas que teríamos nesse segundo semestre com relação à navegabilidade, com isso, a distribuição das urnas e a garantia da participação democrática do povo amazonense nas eleições de 2024. A proposta do TRE é aumentar a quantidade de helicópteros, já que o acesso por água ou terra é inviável. Uma outra opção é transferir algumas urnas de endereços, já que muitos eleitores se mudam temporariamente. Algumas comunidades, sabidamente, vão ser abandonadas no período da seca. No auge da seca, as pessoas saem daquelas comunidades e vão para sede do município ou vão para uma comunidade mais próxima, né? Que a pessoa não vai ficar ali se faltar tudo, né?
Então a gente está acompanhando isso daí para saber se vale a pena levar a urna para aquele local ou para um local mais próximo ou, em alguns casos, até ficar na própria sede. Apesar das opções apresentadas, cada cartório eleitoral decide o que fazer, mas para os municípios, a maior preocupação não é a chegada das urnas, mas sim o deslocamento dos eleitores. Para este ano, a associação estima até 30% de abstenção por causa da seca. Nos próximos dias, uma reunião deve ser realizada para discutir a possibilidade de contratar transporte a eleitores de algumas comunidades. Então, nós temos muito banco de areia nessas localidades, dando pouco acesso a chegar até média embarcação, a não ser as canoas de rabeta, que estão conseguindo haver esse deslocamento. Então, como existem algumas condutas vedadas, proibições por parte da Justiça Eleitoral concernente ao transporte de eleitores, é que nós precisamos reunir para definirmos como as prefeituras vão poder justamente ajustar ou ajudar o tribunal nesse momento em conduzir os eleitores sem ferir a legislação. Você quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação, ser avisado quando a gente postar um vídeo novo? Então se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e vem fazer companhia com a gente aqui no canal.